Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Conversas com o Universo, esse espaço em que a gente fala de bem-estar, espiritualidade, autoconhecimento, saúde, tudo isso junto e misturado e o que mais se requer. Hoje eu tenho o prazer de receber um universo particular aqui, que são daqueles encontros abençoados que a gente tem na vida, né? Eu estava participando de um grupo da Lorena Varone, minha amiga, que também já esteve comigo aqui no podcast, e ela proporcionou às mulheres do grupo uma tarde, uma conversa com a Lorena Pontes, mãe, mulher maravilhosa, que está lá em Portugal. Eu estou aqui no Brasil, ela está em Portugal, em Vila Nova de Gaia. Gente, olha que lindo o nome dessa cidade. E a Lorena nos falou sobre ciclicidade feminina. Eu fiquei apaixonada. Então, quando o podcast surgiu, eu pensei, um dos episódios vai ser com a Lorena. Então, é com muito prazer que eu recebo você aqui hoje, Lorena. Tudo bem? Maravilhosa, obrigada, que apresentação linda, né? Então, estou ótima, contente de estar aqui, muito feliz. Acho que esses espaços, né, que a gente fala sobre nós, fala sobre o feminino, fala sobre questões, né, que estão aqui no nosso universo mesmo, né? Eles são importantes, né? Obrigada pelo convite, estou muito grata. Primeira coisa que eu vou perguntar, então, Lorena, é como que você começou a se interessar por essa questão do feminino? Como que você começou essa busca por entender melhor que energias são essas, né, masculina e feminina? Eu acho que toda mulher que busca ser um feminino, ela tem um conflito muito grande com a mãe, né? Assim, e o pontapé inicial, acho que diz que é a nossa maior dor, é a nossa maior transformação. Eu tinha uma dor muito grande com a minha mãe. E nessa busca de fazer alguma coisa, eu era uma mulher muito inflexível, eu era uma mulher muito forte, né? Era assim, bate aqui que eu dou conta, né? Assim, não tinha dessas de desistir, não. E, ao mesmo tempo, eu fui ficando, assim, muito cansada, né, e cada vez mais sobrecarregada, precisei perder muito, né, precisei terminar um casamento, precisei sair do Brasil, né, eu perdi muito para depois buscar outras coisas. E nessa busca, eu entendi que era um processo, eu precisava curar isso com a minha mãe, né, mas ele não ele é uma jornada, não é? Então, assim, a gente vai fazendo aos poucos. Mas eu senti que, por exemplo, às vezes eu tinha vontade, mas eu não tinha energia. E aí era aquela coisa, né, de estabelecer aqueles planos e comprava aquelas agendas mais fofinhas e lindinhas, né, que não era março, ela já estava abandonada, esquecida, né, em algum lugar. E aí eu falei assim, gente, como é que faz para poder tirar as coisas do papel? Como é que faz? Eu, que era uma mulher assim, altamente realizadora, né? Não, fazedora é a palavra, né? Eu era uma mulher altamente fazedora, e aí entrei num estado de, de parado, né? Água parada, né? E eu pensava assim, gente, não pode ser assim, não pode ser assim. Enquanto isso foi acontecendo, né, eu fui tendo filhos, né? Segundo casamento, a vida foi acontecendo. E a gente vai ganhando presentes, né? Que quando a gente está acordado, a gente vê. E foi muito significativo para mim o parto do meu último filho. Ele nasceu na pandemia, e quando ele nasceu, aquele estado de calamidade todo, ele, ele nasceu em casa. Eu não consegui chegar a tempo no hospital. Uau! E aí eu sozinha, né? Eu e meu marido, fazer o parto dele, né? Sabe aquele, assim, aprendizado, aquele presentaço, assim, porque era uma coisa que eu nunca imaginei, aquela coisa que a gente só vê nas novelas, a gente só vê acontecendo com outra, a gente não acha, né, que vai acontecer aqui. E ele me ensinou muito, ele me ensinou que, por exemplo, até nos momentos difíceis acontecem coisas boas, né? E que a gente precisa buscar dentro de nós o recurso, não é nada fora, né? A criança chegou, maravilhosa, né? Tudo lindo. Passou um tempo, sabe aquela necessidade, assim, de sentir o corpo? Parece que eu já não queria mais. Eu falei, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo.
E aí comecei a perceber que todo mês eu achava que estava grávida. E eu falei, meu Deus do céu, eu já tenho 5 filhos, como é que é, né? Parece que meu período atrasava muito, como é que é isso aqui, tá? Eu marcava num aplicativo, mas nunca dava certo, estava sempre errado. Eu comecei a escrever no papel. Quando eu comecei a escrever no papel o que estava acontecendo, o que eu sentia, como que era meu sono, um mundo fez assim, né? Porque aí eu entendi que muitas vezes a gente não tira os sonhos do papel. Ai, não é porque você está na polaridade feminina, porque você está na polaridade masculina, não, porque você está na criança. Você está simplesmente emburradinha, você não quer olhar para as coisas, não é? E aí aquilo, se você faz isso, é masculino, se você faz isso. Eu acho que a gente tem essas duas forças dentro de nós, né? E a ciclicidade, ela é olhar para dentro. Ela é olhar para onde a gente não quer ver, porque incomoda demais. E, assim, uma coisa que a ciclicidade, né, me mostra todos os dias é que não é porque você faz tudo certo que vai dar tudo certo. Você pode cumprir a risca ali todo, no final, às vezes desanda, né? Então, acho que esse universo todo entrou na minha vida a partir disso, assim, de experiências de, peraí, isso aqui que eu estou fazendo não está dando tanto certo, o que eu posso acrescentar um pouquinho? O que eu vou acrescentar, né? Eu falo que eu sou uma eterna buscadora. E aí, nessa busca, eu gosto de construir cadeiras. E aí, para poder mais gente ir sentando comigo. E aí eu falo, olha, sabe o que aconteceu comigo? Está acontecendo isso aqui, isso aqui, isso aqui. Como é para você? Como é para você, né? Ontem mesmo, eu conversei com uma amiga, conversei com outra, e aqui em Portugal, a gente está vivendo o outono. Vocês estão vivendo a primavera, não é? Quem está no Brasil está vivendo a primavera, que nós somos as estações opostas. E as mulheres do Brasil, o que estão vivendo? Ir para fora, né? Plantando projetos, brotos, né? Desabrochando, as coisas estão ficando verdinhas, estão frutificando. Nós aqui, né, essas minhas amigas, elas, Lorena, eu não sei o que está acontecendo, a gente está desistindo dos nossos projetos, nós estamos tendo que fechar as coisas para organizar. E aí, né, eu falei com uma, foi isso, falou outra, isso também. A terceira, eu falei, caraca, é a força do outono em nós. Então, né, está convidando a gente a olhar para dentro e ver o que nós vamos trazer. Eu falo que é a segunda colheita, né, o outono, é você olhar o que está dando certo, você refletir e, então, fazer diferente. E aí, quando eu pego, assim, essas informações, aí eu pego e vou ali com meus grupos de contato. Olha, gente, está acontecendo isso, porque disso, porque isso. Porque eu acho que isso não era falado, né? Assim, eu acho que a gente perdeu o contato. Eu até brinco, falo que a gente contar para as nossas avós que hoje a gente paga muito mais caro para os nossos filhos brincar numa escola que tem grama, brincar de barro, as nossas avós não falam, não, isso não existe, é impossível. Né? Acho que somos filhas de mulheres que não tiveram muitas escolhas, né? E a gente teve. Só que nesse não ter escolha, a gente tem as escolhas hoje, mas elas não tiveram. Elas tiveram que fazer daquela forma. Eu falo que a gente é a geração mais rica e mais próspera, porque ainda é um caminho a ser traçado, né, Marcela? Mas hoje eu posso proporcionar para o meu filho, né? Brincar na lama, brincar não do jeito que a minha avó, né, quis, mas a minha mãe talvez não pôde proporcionar para mim. Então, assim, deixamos de ouvir as histórias em casa para agora comprar curso e aprender as coisas, né, que a gente não quis saber. Então, eu acho que essa chegou em mim para curar muito, né? Curar as mulheres da minha família, curar assim, a minha, a minha geração, né, de mulheres. E ontem, acho que até vou falar isso pela primeira vez. Assim, eu sou muito faladora, quando for a hora, você dá uma cortada aí, mas eu estudei muito sobre a ciclicidade, tenho estudado assim, já tem um tempo, e olhando os impactos em mim.
depois daquela conversa que a gente teve, eu até formei um grupo e falei para as mulheres, né, sobre a ciclicidade. E um dia, assim, no banho, veio para mim tão forte, assim, eu falei assim, Lorena, imagina como é que vai ser para sua filha a ciclicidade, né? O quanto vai ser maravilhoso ela poder vivenciar isso, né, de uma maneira leve, sem ouvir assim, ai, agora você pode ficar grávida, né? Cuidado, cuidado com os garotos. E ouvir diferente, ouvir a força que nós temos, né? As 4 mulheres que habitam dentro de nós. E eu fui agraciada essa semana. Minha filha veio o período a primeira vez. Que E lindo! ontem a gente pôde viver isso assim juntas, a gente sentar, a gente conversar, eu explicar para ela das 4 mulheres. E até fiz assim um ritual bonitinho com ela, porque eu acho que muitas vezes as meninas elas ainda não estão preparadas para aquilo, de plantar o sangue, porque tem gente que não é assim, eu não sou assim, eu vivo a ciclicidade de maneira mais prática, mais produtiva, não é? Mas eu pude sentar com ela e explicar as 4 mulheres, que agora a infância, né, vai ficar dentro dela, mas é uma etapa que cada vez mais ela vai querendo deixar de brincar, né, e aí comprei um unicórnio para ela, para representar essa criança, e uma rosa para representar essa mulher que vai surgir, né, que vai florescer, que tem espinhos, né, porque eu acho que a gente aprende muito por sinais, e acho que viver isso com ela também foi cura para mim, né? Então, eu acho que eu tenho 2 enteadas, né, 2 filhas minhas e um rapaz. Eu acho que eu falo que eu estudo só porque na minha família nós somos compostos de muita gente, então se eu aplicar só aqui para nós já tá bom demais, né? Mas acho que poder viver isso, né, entre os nossos, ai meu Deus, que fantástico que é. É verdade, maravilhoso. Quero falar mais sobre ciclicidade feminina com você, mas eu quero primeiro, Lorena, te ouvir a sua visão sobre o que é energia feminina e o que é energia masculina. Eu percebo, na minha experiência, com as mulheres com as quais eu convivo, que ainda é muito difícil compreender isso. Não é uma coisa tão simples, né? Então, eu tenho feminino e masculino em mim, o meu companheiro também tem feminino e masculino. O que que é feminino? O que que é masculino? Então, gostaria de ouvir de você isso, sua visão. Eu comecei a despertar para isso já tem uns 10 anos, através de um livro. Ela é uma psicóloga, ela é muito conceituada no Brasil, a doutora Hebe, e o livro chama A Inteligência Feminina. Eu li ele quando eu fiz uma formação de coach, eu comprei 10 exemplares, e aí todo mundo que eu atendia, eu entregava esse livro, porque assim, naquela altura, não se falava sobre isso, não falava sobre energia masculina e feminina, né? A gente achava que só tinha aquele jeito, a gente via nossa mãe fazendo, né, ou nosso pai, a gente escolhia um que a gente gostava mais, e aí a gente reproduzia. Muitas vezes, a gente reproduzia a energia masculina, porque ela é mais prática, ela é mais objetiva, né, ela é mais forte, e aí a gente achava bonito, né, falar, nossa, vamos fazer tudo, vamos realizar tudo, vamos, né, vamos ser aqui umas fazedoras cansadas, né. Só que na minha visão, por que eu acho que isso é tão, às vezes, tão desafiador? Porque a gente está muito desconectado do nosso corpo. E a gente só entende isso quando a gente olha para o nosso corpo. Quando a gente olha, por que eu estou fazendo isso? Para quê? Só que, ao mesmo tempo, a gente vive meio que dopada, não é? Com, as, com um mundo que fala que a gente tem que fazer assim, que a gente tem que fazer aquilo, e aí, em vez de ouvir o que a gente precisa, a gente vai ali para o Instagram, né, olhar o que é que o outro está fazendo. Eu acho que e aí, acho que é por isso que toda vez eu ainda volto na ciclicidade, porque a ciclicidade ensina para nós que a gente tem as 2 energias dentro de nós, igual tudo no mundo, né? A gente tem a lua e o sol, a gente tem o dia e a noite. Então, tudo do mundo, ele tem essa a dualidade. Se a gente for olhar, tem como é que chama o símbolo?
do Xing, não é? O branco e o preto. Então, assim, tudo no mundo é dual. Então, a gente tem dentro de nós as duas forças. E as duas forças, elas são necessárias. Ela está tão distorcida e às vezes é tão difícil, porque como é que a gente aprende? A gente aprende pelos exemplos que a gente tem em casa. E muitas vezes, os nossos pais, eles estão simplesmente tentando sobreviver. Não é assim? Eles também não têm esse conhecimento. Vimos de casas, né, que as mulheres, muitas vezes as nossas avós, começando ali, elas foram muito submissas. E aí as nossas mães, né, o que que sobrou para as nossas mães, né? Você tem que estudar, você tem que trabalhar muito, né? E aí a gente não pode depender de homem. Não pode depender de homem, de ninguém, né? Mas quem é que vive sozinho, né? Como é assim? Na sociedade de hoje, nós somos interdependentes, né? Não tem como. Então, nisso de repetir as nossas mães, a gente não enxergou que a gente tinha possibilidades. E aí, ou a gente até enxergou, né, mas bugou no processo. Muitas das mulheres que buscam esse feminino, ou é porque elas chegaram no fundo do poço e estão assim, cansadas e pensam, peraí, não é assim que faz, deve ter outra maneira, não é possível, né? Ou elas adoeceram. Assim, muitas vezes a gente não busca isso pelo amor. A gente busca, de fato, pela dor. Não, acho que poucas de nós, né? Eu cheguei nessa busca, né, pelo desafio que eu tinha com a minha mãe, e eu ignorava tudo que era feminino nela. E o que eu ignorava? Eu ignorava a beleza, eu ignorava, né, o charme, porque o que é o feminino? O feminino, ele é o belo, ele é o caos, ele é a, a, as possibilidades, né? A fé é feminina, né? É você acreditar no que você não está vendo. Tem coisa mais feminina do que uma gestação? Mas você está criando algo que você não imagina, você está se doando, né, cuidando, mas no fim você não sabe o que vai dar, né? Você sabe que tem ali uma criança, mas é um projeto. Então, assim, projetos femininos, eles são lindos demais, né? Porque ele vai no sutil. Agora, o que é o masculino? O masculino é a força, é o planejamento, é as crenças, não é? Tudo que é mais aterrado, não é? Ele é mais masculino. Só que como que a gente transforma a nossa vida? Como é que a gente usa dessas duas forças se a gente ainda escolhe um lado, né? Se eu te fizer a pergunta, na sua casa, quem é que você gosta mais? Da mamãe ou do papai? Né? Enquanto você tiver uma escolha, você ainda não está no masculino e feminino equilibrado. Porque a mamãe fazia coisas diferentes e coisas extremamente importantes, e o papai também faz coisas importantes. Acho que a gente só, de verdade, a gente só vive bem quando a gente equilibra o masculino em nós. Porque o feminino ferido, ele nos causa muita dor. Mas o masculino ferido em nós, ele não deixa a gente realizar nada. A gente é uma eterna fazedora de cursos. A gente é uma eterna aprendiz. A gente nunca está pronto. Porque quem manda a gente para o mundo é o papai, né? É essa força masculina. E aí a gente pode até falar assim, mas isso vem do patriarcado, isso vem dos dogmas da igreja. Também, mas ela vem muito de dentro da nossa casa. Agora que eu consigo enxergar, eu tenho menino e menina. Muitas vezes a gente trata as meninas de, anda lá, faz depressa. E já os meninos, então, meu filhinho lindo, tananã, tananã. Você acha que esse menino, com esse exemplo, ele vai querer o quê? Mulher forte. E as nossas filhas vão ser o quê? Mulheres fortes. Mas para quê? Enquanto a gente não conseguir respeitar, né? E é respeitar, não é obedecer, né? Os nossos pais, porque se a gente obedece, a gente só vai até onde eles chegaram.
E a gente é abundante, né? A gente precisa transbordar. Então, eu acho que assim, essa força masculina e feminina, por que ela é tão difícil, às vezes, de falar é isso? Porque ela precisa ser sentida. Ela precisa ser sentida no nosso corpo. E como é para mim, é diferente do jeito que é para você. E aí, como a gente está muito assim, a gente quer dar 3 passos, a gente não quer fazer a jornada, aí não. Não, eu só tomo um pouco. Eu li uma vez que a gente só cura esse masculino em nós em 3 etapas, né? Que a primeira, a gente precisa curar o masculino, né? Curar o feminino em nós, em 3 etapas. Primeiro, a gente precisa curar com nós mesmos, depois, com um relacionamento, porque enquanto a gente não se relaciona, é como se a gente fosse aprendiz sempre, né? É o monge no alto da montanha. Eu falo que ser monge no alto da montanha é ótimo, né? Porque lá não acontece nada. Agora vem aqui para a terra, onde você tem horário para cumprir, filho para dar conta, casa para dar conta, né? É aqui que o corre acontece, é aqui que você põe à prova o que você é de verdade. E depois, quando a gente cura a nossa relação com Deus. Porque eu acho que a natureza, ela é tão grata, tão incrível, eu acho que a gente é tão filho de algo maior, que tem coisa mais incrível, assim, do que a natureza. Né? É perfeita, né? Ela mostra para nós o tempo inteiro, o masculino e o feminino. Ela mostra que tem tempos de abundância e também tempos de escassez. E aí, se seu papai não foi lá tão legal, e Deus? Aquele que te faz tudo pode, né? Se sua mamãe não foi tão legal, e a natureza? Né? O que ela te proporciona? Então, assim, é olhar para esse feminino e masculino muito além do nosso umbigo, sabe, Marcela? Né, num plano maior. O que é que eu estou fazendo aqui? Perfeito. Agora, essa coisa do feminino ferido e masculino ferido, Lorena, é confuso, né, para muitas mulheres entenderem isso, porque, na verdade, a gente muitas vezes está com as 2 energias feridas, né? Sim, porque a gente veio de pais imperfeitos, né? E Bert tem uma frase, né, muito bonita nisso, né? Ele fala que enquanto vivos imperfeitos, e ele fala que até aos 93 anos, né, já quando ele estava perto de falecer, ele ainda estava olhando para a relação dele com a mãe dele. Então, quem sou eu, né, aqui aos meus 40 anos, achar que eu vou fazer tudo e vai dar tudo certo, e que meus filhos vão ser florzinha de jardim, né, de jardim de inverno, aqui tudo delicado. Então, eu acho que é a gente se comprometer com a nossa busca, com as nossas escolhas, mas olhando de verdade para elas, sabe, Marcela? Porque eu acho que hoje, muitas vezes que eu acho assim, ui, tá tudo legal, peraí, aí acontece alguma coisa na minha vida, né? Vai ser uma construção. Esse, 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 esse feminino ferido quando a gente olha sempre para aquilo que está acontecendo, eu estou repetindo, né? Assim, eu estou repetindo os, os, os padrões da minha família, os padrões das mulheres da minha família, né? É desacelerar, é parar de olhar, eu estou fazendo isso porque eu quero, ou de verdade, né? Eu estou fazendo isso só porque esperam de mim. Eu acho que enquanto a gente não tiver esse centramento, né? A gente não vai saber nem que está ferido. A gente vai achar que é só mesmo, né, acordar, trabalhar e esperar o fim de semana, depois começar de novo. A vida foi o que é, né? Assim, agora, a gente pode ser mamãe de nós mesmos, papai de nós mesmos, né? E com isso, a gente cuidar da gente. Né? Ontem eu vim de um dia extremamente acelerado. E aí hoje, aí eu acordei de manhã, sentia que já minha garganta doendo. E eu falei, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa por mim hoje, né? Eu não posso, não vai ser. Mas quantas vezes a gente para,
E a gente ouve, é só colocar band-aid, né? Só tampando dodói. E depois chega e né? Até desistir de tudo. Então, assim, eu não tem como eu falar assim, olha, você está ferida por isso, por isso, por isso. Porque eu não sei o tamanho do seu ferimento. Eu não sei o tamanho da sua dor. Cabe a você. Oi, peraí. Peraí. Começar a se observar, né, Lorena? Sim, assim, hoje em dia, as pessoas demonizam muito a internet, demonizam muito aí o chat GPT, inteligência artificial. Eu acho que isso é incrível, porque isso vai fazer a gente parar e falar, peraí, essa notícia é verdadeira? Isso aqui é fato? Né? O Bert fala uma frase que eu acho que ela tem super a ver com as mulheres, que comida mastigada não tem gosto. Então, assim, o conhecimento, a inteligência, ela está aqui, ela te traz um monte de coisa, mas agora você vai, eu gosto disso aqui, isso aqui é bom para mim, isso aqui não é. Do mesmo jeito, é parar de ficar lendo posts ali de masculino, de feminino, e se comprometer com a mudança. O que que eu preciso fazer para mudar isso em mim, para melhorar isso em mim? Porque, ao fim e ao cabo, é só sobre a nossa vida. Facilitar a nossa vida, né? A nossa é daqueles, né, que estão aqui, a nossa, Ao redor, né? exato. Não é sobre, não é outro jogo, não é sobre ganhar dinheiro, não é sobre realizar o trabalho, porque o trabalho está sempre aqui. Tem É sempre alguém que verdade. substituir depois. É Né? Assim, verdade. isso não. Agora, Lorena, o que aparece muito para mim nas minhas clientes, nas minhas amigas, nas mulheres com quem eu convivo, é um relato quase que único das mulheres que dizem: eu não consigo sentir, a minha mente não para, eu preciso entender tudo, eu preciso encontrar explicação. Parece que se eu não entender, eu não consigo me entregar, né? Se eu não tiver explicação racional, eu não consigo relaxar. Eu entendo hoje, eu estou percebendo hoje, que esse é um dos grandes desafios da mulher nos nossos dias, né? Porque parece que é uma ameaça sentir, sabe, Lorena? Parece que, assim, abrir mão do controle é muito difícil, né, para muitas mulheres. Então, se eu não sei definir, explicar, como que eu vou me relaxar, me entregar, sentir, me conectar com esse mundo sutil, invisível? É muito assustador. Porque a gente carrega traumas anteriores, né? Tem aquele livro, Não Começou com Você, né? A, a, a resposta do corpo, ela é sempre fiel, né? E aí, o que acontece? Como a gente está numa geração ainda de mulheres fazedoras, né? Nossos exemplos foram de mulheres muito fazedoras, elas não tinham tempo. Então, ninguém, assim, era sempre, né? Sempre a correr. Porque não podia errar, né? Se você for olhar para as nossas avós tiveram geralmente 5, 7 filhos, né? Então, assim, era uma mulher que de fato tinha muito por fazer. Depois das nossas mães, talvez ali, eu ainda venho de uma família numerosa, mas o que é comum na geração dos meus pais é 2 filhos, né? 3. Mas aí as mulheres, como estavam sempre ocupadas, só cuidar de 3 filhos é pouco, eu vou trabalhar fora, né? E aí agora a gente que veio com a opção de às vezes nem ter filhos, né? Porque acho que hoje ainda é menos cobrado de nós, assim, ainda é cobrado, não vou falar que não é, né? Todo mundo, o quê? Você não tem filho? Quem é que vai cuidar de você? Né? Mas acho que a gente tem um pouco mais de liberdade em relação a isso. E aí acaba que, então, e agora? E eu vi, né? Só que também ele acha que eu vou ouvir agora, estou pronta para ouvir. Olha, eu estou aqui, ninguém vai falar nada, não, né? Então, a gente quer, mas a gente quer no nosso tempo. A gente quer, mas tem que ser
aqui, agora eu sentei, deixa eu ver o que eu ouço. E a vida não Exatamente. funciona assim, né? Ela não funciona ao nosso capricho e à nossa vontade. Então, quando a gente decide, né, assim, ouvir, quando a gente decide, a gente é muito testada. E no primeiro teste, muitas vezes a gente, ui, peraí, não quero isso aqui não. Isso aqui, né? Porque, principalmente no caminho do autoconhecimento, eu falo que o caminho do autoconhecimento ele é fatal. Porque quando você vê, não tem como desver, né? E aí, às vezes, você até não quer fazer nada, mas aquela voz, ela fica sempre sussurrando, né? E aí ela fica, e aquilo vai né? Em algum momento, a gente vai olhar, ou não, e vai sofrer muito com isso, né? É. Mas essa queixa, né? Essa, esse questionamento, eu acho que todas as mulheres têm, mas a gente perdeu aquele espaço seguro de poder falar. E perdeu o espaço de conviver. Trabalhar na internet, ele é muito legal. Ele proporciona isso aqui que é fantástico, né? Mas, de verdade, a gente precisa ainda estar umas com as outras. A gente precisa dos abraços, do acolhimento. Outro dia eu estava com um desafio, assim, na vida, e eu estava tão, assim, chateada, que eu fui na minha esteticista. Quando ela me abraçou, eu chorei. E eu não chorei pelo meu problema. Eu chorei porque olha, eu sou um imigrante, então não tenho contato com a minha família, né, além do telefone. E eu tenho crianças pequenas. Mas eu fui pensar que acho que não tinha, acho que tinha assim, uns 15 dias que eu não recebi um abraço. Ok, meu marido, meus filhos, né? Mas isso aqui te põe em contato com as pessoas, mas ao mesmo tempo muito desconectada. E eu chorei, não foi pelo meu problema, foi pela falta, né? Porque é isso. Muitas vezes a gente está aqui nesse ritmo de vida, de trabalho, de afazeres, de dar check, 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 check nas tarefas, e aí fim de semana, ai, não quero fazer nada, quero descansar, descansar. A gente não encontra uns aos outros. E aí a gente não tem esse espaço seguro para conversar, para ouvir, né, para olhar no olho, falar assim, tá tudo bem. E sentir esse desconforto, porque assim, muitas vezes a gente precisa sentir o desconforto para então fazer alguma coisa. Não tem como. Eu falo que as mulheres elas são muito injustas, né, com nós mesmos, porque às vezes ainda cai nessa armadilha. A gente sabe o remédio do nosso filho, que às vezes ele tomou 3 anos atrás, e a gente não sabe o que a gente jantou ontem. A gente, às vezes, chega no elevador e olha assim, e fala, nossa, parece que é a primeira vez que eu me vejo hoje. Né? É verdade, a gente tem que olhar mais para nós. E aí, a gente acha, Marcela, que assim, que isso vai ser simples. É simples, mas não é fácil. E aí a gente acha que vai chegar um tempo, simplesmente, que a gente tem essa oportunidade de olhar. Mas não é. A gente tem que ter decisão e transgressão. Porque é você contrariar o jeito que foi feito. Né? Eu não estou sentindo agora, mas peraí. E depois? O nosso ciclo, ele ajuda muito a gente a olhar para esse sentir. Muito do que a gente convive hoje também inibe o nosso sentir, porque a gente está cada vez mais comendo coisa processada, utilizando, não é, coisas que não são muito saudáveis para nós, e aí dentro disso, a gente acaba, remédio, né, os anticoncepcionais, que para alguns casos eles são incríveis, eles salvam vidas, mas eles não são prescritos para tudo e qualquer coisa. É igual um parto. Uma cesárea, ela salva vidas, mas ela não pode ser simplesmente porque não me apetece.
né? Então, assim, a gente precisa olhar para as consequências, né, que vão ter para os nossos corpos, para tudo, né? E a gente só tem isso através de informação. E como é que a gente tem a informação? Conversando com outras pessoas. Porque, às vezes, a gente não sabe nem o que buscar. Então, assim, esse desafio de olhar para cá, que a ciclicidade também promove, porque ele promove o nosso outono, depois aqui, né, uma semana antes da nossa menstruação, é essa fase mesmo. Eu já peguei muitas mulheres, quando eu ensino a ciclicidade, elas falam, não, eu não sei nem o que eu quero. Então tá, então vamos esperar esse ciclo, vamos ver. Aí elas, não, eu falei, peraí, né? No segundo ciclo, ai meu Deus, que coisa incrível, surge um monte, né? Porque ela deu tempo, não vai aparecer na mesma hora, né? Não é um experimento científico, que aqui é mais isso, é confiar no interno, na gestação, né? Então, eu acredito que quando a gente está nesse caminho, né, desconectada, é pensar assim, peraí, daqui 30 anos, como é que eu quero estar vivendo? O que é importante para mim? É uma carreira? É a minha família? E aí, a gente olhar assim, pequenos marcos, né? O que vai ser importante? Talvez para mim foi diferente, porque para uma imigrante a gente tem que construir tudo, né? Não só os documentos, mas assim, todo um apanhado de vida, a gente meio que nasce de novo. Só que a gente nasce de novo sem CPF e RG aqui. E aí, no meu panorama geral, eu pensei, o que eu quero construir? Eu quero construir uma família. Então, assim, a minha prioridade, ela é, sim, meus filhos. E aí, dentro disso, eu vou fazendo coisas que eu gosto, nesses intervalos. E, às vezes, não dá, e eu me frustro, eu choro, né? Mas, quando eu penso, peraí, no meu mapa maior, o que é a prioridade? Eu tenho uma criança com 4 anos ainda. Assim, ela ainda demanda muito de mim, muita atenção, muito, né? E eu entendo que ali até os 7 anos, os filhos, ainda, eles precisam desse suporte, né? Para estar estabilizado, para ter, não que eu vá viver por eles, porque eu deixo bem claro para meu filho, a minha vida sempre foi muito maravilhosa, antes de vocês. Assim, vocês fazem a mamãe muitíssimo feliz, mas vocês não são responsáveis pela minha felicidade, né? Então, a gente também tem essa certeza de por que eu sou feita. E a gente só faz isso sentindo. É verdade. Agora, o que é ciclicidade, Lorena? Isso é uma característica que é nossa, né? O homem não é cíclico. Não é? A vida é cíclica, a natureza é cíclica, os dias são cíclicos. E aí isso chegou para mim assim, em várias imagens, mas que eu não conseguia perceber. Eu lembro de uma altura que eu e meu marido, a gente saía, a gente comia as mesmas coisas, e aí ele perdia peso, né? Eu engordava, ele não engordava. A gente fazia a minha ginástica, ele emagrecia, eu não emagrecia. E aí ele acordava todo dia, super pronto, preparado, e eu, tipo, alguns dias morta com farinha, né? E aí depois aconteceu o evento do meu filho. Eu falei, gente, parece que todo mês eu tô com medo de estar grávida. E aí, assim, pensa, você tá uma semana menstruada, depois 15 dias com medo de estar grávida, e eu falei, a minha vida vai ser boa só uma semana no mês? Eu falei, eu não aceito isso, não aceito de jeito nenhum. Deixa eu olhar para isso aqui, para ver da onde é que isso vem, né? E aí comecei a olhar, mas quando eu comecei a estudar, ainda tinha muito aquela coisa mística, né? Ai, as energias do não sei o quê. E assim, acho que talvez esse lado mais masculino, né? Falava, não, eu quero dados científicos. E quando eu fui para os dados científicos, eu fiquei horrorizada, porque as mulheres, elas só entraram em estudos científicos em 1996. Até Uau! os estudos para qualquer remédio, para qualquer coisa, eles eram feitos só em homens ou em mulheres na menopausa. E quando a gente olha a, o maior estudo sobre exercício físico assim, no mundo,
só 37% era mulher, então assim, a gente não era representado nem pela metade. E aí eu entendi que o buraco era muito mais embaixo do que eu imaginei. Ontem mesmo eu até olhei que só agora, em 2024, que eles estão olhando quais são os impactos do ciclo menstrual no nosso cérebro, agora, 2024. Se a gente pensar que demora 10 anos um estudo, depois 10 anos para ser publicado, olha o quanto nós estamos atrasados em saúde da mulher, né? Então eu vi que tinha muitas mulheres que elas tinham sonhos lindos, elas tinham, assim, coisas maravilhosas, e como eu, não colocava em prática porque parece que estava sempre marcando 12 horas, sabe? Se a gente não saía daquele ponto. Eu falei, não, pera lá, vamos olhar para isso. Comecei a estudar, comecei a marcar dentro de mim, foi onde eu descobri a mandala lunar, e aí comecei a marcar os meus dias, comecei a monitorar coisas que eram importantes. Eu tenho um filho pequeno, então sono para mim é importante. Eu tenho 3 crianças aqui dentro de casa, então organização também é importante, né? A minha força de vontade, ela também é importante, eu marcar. Então, assim, eu fui olhando coisas. Agora, no último mês, entrou autocuidado. Eu vi que estava sendo só para fora, não estava sendo para mim. E comecei a olhar coisas e comecei a perceber que tudo na vida é cíclico. As estações, acho que quando a gente está no Brasil, a gente tem menos percepção disso, porque parece que a gente só tem um clima, né? Eu não sei qual que é a sua religião. Qual que é a sua região aí? Você está em qual estado? Eu estou em Porto Alegre, no sul do Rio Então, Grande, no sul do Brasil. ainda tem, né? Tem Não é, oscilação, porque eu estava ali em Goiás. Em Goiás a gente tem verão quente e verão muito quente, né? Assim, a gente tem sempre o clima quente. Assim, pouquíssimas, o inverno ele nem se sobressai. E como a gente não tem disso, e a gente é desacreditada a sentir, a gente vai só empurrando a vida, a gente esquece que tudo é cíclico. Quando a gente aceita essa condição em nós, porque quer você queira ou não, o sol surge, ele vai embora, a noite surge, ela vai embora. Não é assim? Eu falo que é apesar da gente querer. Né? Então, quando a gente começa a observar isso, e como é que antigamente era feito, né? Assim, porque se a gente for pensar, o tempo que a gente tem escrito, ele é muito pequeno. Antes era tudo por desenhos, então os arquétipos, né? E a ciclicidade, quem descobriu a ciclicidade? Não é que descobriu, né? Acho que ela é uma coisa assim muito antiga. Mas quem relacionou ela com os ciclos da Lua foi o pai da medicina, né? Hipócrates, né? Agora o nome me fugiu. Mas, então, assim, não é coisa de maluco, né? Não é coisa mística, não é coisa... E quando a gente olha para a ciclicidade, eu acho que a gente consegue equilibrar até esse masculino e feminino em nós. Porque se a gente pensar que a gente tem ali, né? Vamos começar pela... Depois que acaba a menstruação, fica mais fácil. Chama ali a nossa fase folicular, é a fase do folículo. Então, o folículo surgiu, é a primavera interior na medicina chinesa. Então, é os brotos, é o iniciar, você já sente, né, com mais energia, com mais força. E isso dura mais ou menos ali uns 7 dias. Depois você vai para a fase ovulatória. E aí, o que é a fase ovulatória? É a fase que a mulher está mais expansiva, que ela está mais comunicativa, é a fase que tem que marcar mais reuniões, as lives todas têm que ser nessa altura, né? E ela dura ali mais ou menos uns 5 dias. Depois, né, e é o verão, né? Então, a primavera é o comecinho, depois o verão é o culminar de tudo, né? O nosso ciclo, o nosso corpo feminino, se a gente for falar assim, e aí parece assim muito redundante, não é redundante, mas assim, muito pequeno, não é pequeno, mas o nosso corpo, ele é todo preparado, para reprodução, não é assim, não há tangas aqui, como a gente diz em Portugal, né, assim, a gente não precisa fazer só isso, não é? Mas o nosso corpo, ele é diferente porque ele é preparado para isso. E aí, dentro dessa, né, eu falo que quando a gente não tem filhos, a gente tem projetos, né? E aí, isso ajuda a realizar os nossos projetos. Depois dessa ovulação, desse verão, desse culminar, o que a gente precisa ver?
deixa eu olhar o que está dando certo, o que não deu, né? Que é a fase mais reflexiva, que é o nosso outono interior. E o outono, muitas vezes as pessoas confundem com TPM. TPM não é uma fase, né? Ela é uma condição que ela é comum, mas ela não é normal. Então, a gente tem que parar de achar que essa sofrência, que essas dores, não, a gente precisa olhar. E aí, essa fase, por que ela é necessária? Para você ver o que você precisa tirar da sua vida, o que você precisa, né, refletir, para depois, quando for aquela fase do inverno, que é a fase da sua menstruação, o que é que você vai olhar. E a natureza é tão sábia, tão bonita, tão linda, que olha só, a gente tem duas fases mais masculinas e duas fases mais, né, mais femininas. Então, se você for olhar, a gente tem duas fases mais para fora, né, duas fases mais para dentro. Então, eu acho que buscar esse equilíbrio do feminino e do masculino, ele começa primeiro sentindo o corpo. Depois, olhar para a sua ciclicidade. E aí tem muitas mulheres que vão falar assim, mas eu tomo anticoncepcional. Ok, ele inibe um pouquinho sim, né? Porque o anticoncepcional, ele atua no eixo ali tanto no cérebro, né? Quanto ali nos ovários. Mas, muitas mulheres, tanto as que fazem uso do anticoncepcional, quanto as mulheres que já estão na menopausa, elas relatam que ainda sente o ciclo. Porque, quando era a altura de vir meu período, eu sinto mais cólica, mesmo que não venha nada, mas elas sentem. Então, é simplesmente a gente parar para sentir. Só que, claro, se é uma coisa que você passou 50 anos, 40 anos sem ver, não vai ser automático. Não vai ser gostosinho. Não vai ser, né? Estamos aqui, é assim, né? Ele precisa de guiança, sim, né? Mas ele precisa de um comprometimento seu de, peraí, eu vou olhar para isso. Como é que eu vou olhar? Como é que eu quero que isso olhe em mim? A geração passada, 50 anos, o que era? Já era uma avó, já era, né, uma pessoa. Hoje, os 50 anos, a gente está no auge do, né, no auge do momento. A gente ainda tem muita força de realização. Então, quando a gente olha para isso e consegue repor as coisas básicas, né, assim, a nossa... E aqui eu não estou nem falando de suplementação, não, estou falando de alimentação, né, porque as mulheres, Marcela, eu não sei se chega as mulheres assim para você, mas elas querem transformar a vida, elas querem fazer mudanças e nem água elas bebem. É verdade. Se você não está conseguindo nem beber água, você acha que você vai fazer qual mudança? Né? Porque, assim, a água ela é tão fundamental, ela oxigena o seu cérebro, ela te dá relaxamento, ela te dá força para as suas células, não é? Ela te faz expelir o que não é bom no seu corpo, ela te faz fazer cocô, porque também é necessário, é lá que saia, né? Então, assim, se você não começa aqui, né, com a sua parte, então, assim, você não quer fazer, você quer que alguém faça por você, porque se nem o que é seu aqui, né? Perfeito. Você está fazendo, né? Então, eu acho que eu não consigo pensar na transformação, na pessoa que quer mudar a vida sem o pilar do conhecimento, o pilar da água, a nutrição. Você está comendo, você está bebendo água, você está dormindo, e o exercício físico, porque é aí que começa o movimento. Então, se a pessoa quer uma mudança, ela não está disposta a essas três coisas para mim, ela quer ficar na criança, sem comprometer com nada. E aí ela não vai prosperar, né, Lorena? Não vai fazer nada. Ela vai ter só relações difíceis, casamento difícil, relação com o filho difícil, depois relação com a nora difícil, porque ela fica só no papel da vítima, né? É a vítima, depois, quer dizer,
ela não começa como vítima, ela começa como ali a salvadora, né? Ela não faz para ela, mas ela faz tudo para todo mundo. Depois, né, só que ela faz do jeito dela, e não do jeito que a pessoa, né, precisa. Depois ela começa a ser a perseguidora, né, porque vocês não me reconhecem, vocês não veem nada do que eu faço, né, e aí, quer dizer, esse já é mais da vítima, mas a agressora, o que que ela faz, né? Mas não fez? E não, eu fiz tudo para vocês, e depois ela cai na vítima, e a reclamação, então ela fica só caminhando essas, né? Mas como é que é? Sai disso, se comprometa com você, o que é que eu vou fazer por mim, né? E eu entendo que falamos para mães, então assim, eu tenho os filhos, sim, eu sei, eu tenho meus filhos pequenos, tem altura que eu mal consigo pentear o cabelo, mas isso não pode ser 12 meses no meu ano. Né? Eu fiquei 15 dias com os meus filhos em casa. Foi difícil demais, meu Deus, como foi difícil. Cada um com uma demanda, cada um precisando. Eles estavam doentes. E aí, assim, o chuveiro é que houve, né? Porque a gente chora e tal, mas essa semana, opa, vocês já estão melhor, todo mundo para a escola, como é que tá a minha vida aqui, a minha organização já está aqui, né? E aí é a gente ir fazendo e falar, opa, espera lá. Para quando a gente olhar para esse ano todo, uau, que incrível. Uhum. Eu posso não chegar onde eu queria, mas eu estou caminhando. Agora, Lorena, essa questão da ciclicidade também aparece muito como um desafio, às vezes, para a mulher, né? Nesse ritmo de vida que a gente tem, na estrutura da nossa vida, principalmente da mulher fazedora, né? Então, eu escuto muito também assim, ó, é inviável para mim ficar uma semana interiorizando, né? É inviável para mim ficar para dentro, porque o mundo pede que eu vá para fora. Então, o que você poderia dizer para essas mulheres que se sentem dessa forma, né? Como se essa ciclicidade atrapalhasse? Como que a gente pode tirar proveito dessa ciclicidade? E aí, assim, quando a gente quer arrumar desculpa, né, sem experimentar, é isso mesmo, não é? Porque quando a gente trabalha fora, a gente, né, tem um horário a cumprir, aí fica, não, porque eu não tenho tempo, não é? Mas quando a gente é mãe, full time, trabalha de casa, Jesus, porque aí você nunca desliga, né? Quando você não está cuidando do filho, você está cuidando da casa. Quando você está cuidando da casa, você está cuidando do seu trabalho, não é? E aí, como é que é isso? Né? Como é que a gente, não vou falar equilibra, mas porque essa palavra me incomoda. Eu acho que pouquíssimas vezes na vida da mulher a gente tem equilíbrio, né? Assim, alguma coisa vai estar sempre por fazer e a gente fazendo outra. Assim, a gente precisa escolher o que é a prioridade naquele momento, né? Então, assim, eu acho muito difícil aquela vida que as pessoas mostram que, tá tudo... na minha vida não é assim. Até hoje, nesses 40 anos, eu não equilibrei. Né? Pode ser que o ano que vem a gente conta uma coisa diferente, mas hoje ainda não equilibrei. Mas ele não é automático, mas ele é gradativo. Então, por exemplo, se eu estou na minha fase introspectiva, eu posso não ter uma semana para estar introspectiva, porque eu também não tenho. Mas, será que nessa fase, que a gente precisa dormir 1 hora a mais que os homens, eu posso simplesmente deitar mais cedo? Será que eu posso deitar mais cedo e evitar fazer geral na casa essa semana, deixar para a semana que vem, que eu vou ter mais energia? Né? Já que essa semana eu tô mais... E assim, não é deixar tudo, não, porque assim, a gente tem o básico que a gente tem que dar conta, não é? Se a gente for olhar para a natureza, a gente tem essa resposta. Porque quando ali é a primavera, o que é que eles fazem? Né? Tá surgindo os passarinhos, né? Se a gente for olhar ali, eles fazem ninho, eles constroem ali as coisas, para depois, ali no verão, os pintinhos nascer, né? Os passarinhos nascer e tudo. Depois, o que eles fazem no outono? Eles começam a guardar ali comida e tudo, porque no inverno é uma hora. Eles não deixam de comer no inverno, mas eles sabem que vão comer menos. Então, assim é a gente também. Você não tem que deixar de fazer. Eu nunca vi
né, na natureza, nada sendo abandonado. Não, agora eu vou ficar aqui em processo de meditação, calma e zen. Mas acho que quando a gente olha para isso, né, acho que é muito mais fácil da gente, opa, peraí. E não quer dizer que você vai conseguir todos os meses. Alguns meses você vai conseguir descansar mais. Outros meses você vai descansar só 15 minutos. Você vai conseguir fechar o olho 10 minutos depois do almoço. E aí, aquela ideia, aquela coisa, porque o que eu acho que falta nos nossos trabalhos? Muitas vezes, e acho que é uma dificuldade do digital, e que a ciclicidade nos ajuda, é que o que nos torna única é o nosso feminino. Porque o meu feminino é diferente do seu feminino. Né? E aí, aquele pozinho mágico do seu trabalho é o seu feminino, é o seu jeito, porque execução é sempre as mesmas coisas. Quem é coach é sempre coach, quem é personal é sempre personal, quem é médico é sempre médico, né? Mas o borogodó, né, como fala assim, é o nosso feminino, é o toque diferente, é o jeito que a gente fala, né, é aquilo que nos torna única. Só que se a gente não ouve, nesses momentos de introspecção, o que nos torna única, ou alguma ideia, a gente perde a chance de deixar de comer comida mastigada. Eu acho que essa é a grande, então, assim, persistência, transgressão, assim, e principalmente, amor por você no processo, porque não é na força, não é na raiva. Eu vejo muitas mulheres malhando na raiva, né? Eu já fui para academia na força do ódio. Você sabia que isso faz a gente acumular gordura? Porque o seu corpo não entende se você está correndo do leão ou se você está ali na esteira, né, no ar-condicionado. Ele fala, ui, quantos dias a gente tem que ficar aqui na força do ódio? Não sei, então vamos acumular gordura, né? Então, e aí ela está indo todos os dias ali, mas está sofrendo mais, né? Você não está tendo resultado nenhum. Quando a gente olha para isso, e assim, se permita, e se permite errar, porque muitas vezes vai dar errado. E não está tudo bem, tá tudo bem. Quem é que disse que tinha que dar tudo certo? Quem é que está aqui te julgando para falar as coisas que você fez ou que você não fez? Não tem ninguém. E aí, quando dá tudo errado, a gente então sacode. A gente escreve para poder aprender, né, o que aconteceu. E aí a gente, opa, agora eu tenho mais uma chance de novo. A vida é sobre isso. É processo, é sentir, é paciência, é tentativa e erro, né? Sim. Amor próprio. Amor próprio, né? A gente tem que ser amoroso com a gente nesse processo. Porque não, fazendo uma coisa, 40 anos de um jeito, não é né, em um segundo, né, que o nosso neurônio vai conectar e vai falar, agora é só assim, já sei. Virou a chave. Eu tenho tanto medo dessa virada de chave, né? Porque, assim, eu falo que a virada de chave, ela não é a chave. É aquele clique interno, né? Né? E esse clique não é quando a porta abre. É quando você vê que a fechadura conectou. É aquele barulhinho interno. Né? Lembra quando a gente tinha aqueles diarinhos que a gente abria, às vezes, com grampo de cabelo, né? E aí não era sobre abrir o cadeado, é quando a gente mexia ele, a gente sentia antes que ele vai dar certo, não é? É esse o clique, né? E aí o clique, a gente precisa fazer ele mais vezes, não é uma vez só. Essa virada de chave não é simplesmente abrir a porta, não é? É ir fazendo, é ir virando, é ir testando, não é? E muitas vezes ela não vai dar o resultado que a gente quer. Muitas vezes. É igual um filho. Mas eu tenho aqui 3, você faz igual, que não é igual, não é? E cada um absorve, recebe de um jeito, né? A vida é sobre isso também. E eu acho que a maior palavra, assim, eu acho que a gente precisa deixar para as mulheres é mesmo ser amorosa com a gente mesma, porque a gente entra numa cobrança insana, né, de fazer, dos resultados, a gente esquece que é um processo, a gente concilia ali com gente que às vezes não tem nada a ver com a gente, né, simplesmente porque a gente quer resultado,
E nesse processo, assim, o que eu mais falo para as minhas mulheres aqui é guarda o chicote, guarda o chicote, guarda o chicote. Tá tudo bem, né? Não é sobre não fazer, mas é parar de se bater. Não tem nada que pode ferir mais do que eu falo que só uma mulher pode ferir outra mulher. Nenhum homem pode ferir uma mulher com a intensidade que uma mulher fere a outra. E muitas vezes essa outra é nós mesmos. Muitas vezes somos as nossas piores inimigas, né, Lorena? Sim, né? Eu gosto muito da frase assim, seja o outro para você. Já que a gente é tão bondosa, né, com o outro, já que a gente é tão caprichosa, né, para o outro, né, vamos ser esse outro para nós mesmos. Acho que esse Perfeito. é o caminho. Lorena, a pessoa que está nos ouvindo, que está nos assistindo, que talvez nunca tenha pensado sobre essa questão da ciclicidade, talvez nunca tenha tido clareza do que significa isso, que é algo que eu poderia perguntar para você assim, por que é importante entender a ciclicidade, né? Como se fosse algo que é uma ferramenta, né? Mas, na verdade, é algo que está em nós, é algo que eu acredite ou não, eu me dedique ou não a entender, Independente, né? independente, existe, né? Então, e tudo que a gente falou, né, questão de processo, de sentir, pode parecer uma coisa muito complicada e que dá muito trabalho, É tão né? fácil. Não, Isso que eu queria que você trouxesse, Lorena, para a gente encaminhar já para o encerramento, né? Porque eu, mulher, vou olhar para isso, se vai dar tanto trabalho, né? Se vou ter que fazer coisas que eu não sei fazer, vou ter que olhar para coisas que eu eu não falo que colhei. a gente precisa olhar, porque não é muito mais fácil a gente dormir de noite e trabalhar de dia? Com certeza. Não é? Quando a gente. E, ok, tem gente que precisa fazer diferente, né? Tem gente que precisa dormir de dia e aí trabalhar de noite. Mas é sabido, né, que todo mundo que faz isso, ele é prejudicado em algumas coisas, né? Tem distúrbios, o sono fica, né, não consegue ir para o sono profundo. Não estou entrando nesse mérito. Então, já imaginou o quanto seria mais fácil você fazer as coisas quando fossem seus períodos ideais? Você parar de lutar contra? Eu falo que ouvir a ciclicidade é você dormir de noite e trabalhar de dia. É você olhar o que é melhor você fazer cada semana, e aí então você parar de se sentir impotente, se sentir que, peraí, mas eu fui na academia ontem, eu carreguei 10 quilos, hoje eu não consigo nem 5. Isso acontece. Nosso corpo muda a disposição física, né? Então é simplesmente você parar de achar que você é incompetente. É você parar de achar que você não é suficiente. A ciclicidade, ela é sobre parar de fazer força. É simplesmente isso. Não tem, assim, outra explicação. A partir do momento que você se abre para isso, ela fica muito mais fácil, ela fica muito mais simples, né? Ela te promove o sentir com toda a certeza, né? Você vai ser responsável pelo que está acontecendo no seu corpo, pelo que você está ingerindo, pelo que você está colocando, pelo trabalho que você está, né? E aí, nessa altura, a gente deixa de apanhar. Você fala, peraí, se eu sei que agora eu estou descansando, mas na próxima semana, a minha força de ação é muito maior, eu vou conseguir colocar isso em dia do que eu deixei aqui. É sobre isso. É simples. E mesmo a mulher que não menstrua, e a É mulher que já está na menopausa, porque o nosso corpo é cíclico. O nosso corpo é cíclico. Então, assim, eu acho que todas principalmente as mulheres que estão na menopausa, eu já tive vários relatos aqui de mulheres que chegaram a um ponto que deixaram negócios consolidados. Teve gente que saiu daqui e voltou para o Brasil. Teve gente que, eu quero divórcio, eu quero divórcio. Era simplesmente sintomas da menopausa, sintomas simplesmente porque não sabia ouvir o corpo. Porque eu não sei se você sabe, mas os sintomas da menopausa, eles começam 10 anos antes. E ninguém fala isso para nós. uau, 10 anos antes. Então, assim, você tem tempo de se preparar.
É para quando de verdade chegar, aquilo não ser, né, tão desesperador. Mas para me preparar, a gente precisa sentir. E aí, Não tem jeito, né? Não tem como fugir disso. Então, assim, essas conversas são interessantes, elas são oportunas, elas são necessárias, e as mulheres, né, acho que toda mulher, 30 mais, 35 mais, até, né, ali, porque a nossa força de ação, eu vejo muita gente com 70 anos e, assim, super jovem, super disponível, né, super aberta, né, com uma pulsão de vida gigante. Então, é a gente olhar para nós e o que eu quero sentir. Perfeito. Lorena, a gente poderia ficar aqui horas conversando, porque esse assunto, ele é vasto, ele é profundo, né? São muitas camadas que a gente ainda tem que descobrir, mas acho que para um primeiro contato a gente conseguiu trazer aqui bastante inspiração para as mulheres, né? Creio que sim, acho que a gente já deu aí margem de manobra para elas pensarem, né, e conectarem. Numa segunda oportunidade, quem sabe a gente fala um pouco mais sobre as fases do ciclo, né, que eu acho que isso também é pertinente, é interessante. E acho que, assim, para finalizar, é mesmo sair, né, dessa dormência, é sair do tem o quê, né, ninguém tem que nada, você não é obrigado a nada, a gente precisa já somos livres, né? Podemos fazer do nosso jeito. Inclusive, naquela oportunidade em que eu conheci você falou isso, né? Pega um papel, escreva, tem que, e risca. E risca, né? Eu odeio o planner, porque o planner tem tudo. Assim, você não tem que nada, ninguém é obrigado a nada, né? E aí você pode também discordar de tudo que eu falei, não tem problema, desde que você ouça o seu corpo e vê como é que isso chega para você. Né? Eu não tenho essa pretensão de, eu estou certa. Não, eu sou uma buscadora. Por isso é que quando a gente iniciou, eu sou mãe, eu sou mulher, né? Assim, e o que eu acho que me agrega, eu tento compartilhar e passar para outras mulheres. E se não compartilhar, ótimo. Se não conectar, a gente fala sobre outras coisas, tá tudo bem para mim. Acho que é sobre isso. Lorena, quem quiser conhecer mais você, quiser conversar com você, onde te encontra na internet? Aqui na minha casa, né? Mas, geralmente eu trabalho daqui, né? Aqui da minha casa, mas no Instagram, a minha conta é @eu-sou-Lorena-Pontes. Vou, assim, ficar muito, muito maravilhada, né? Quem quiser ir lá me conhecer, conversar comigo. Lá eu tenho todos os meus canais de comunicação, meu telefone, que eu acho que assim, a gente está aqui para somar, né? A gente está aqui mesmo para crescer juntos, né? Quem quiser sentar na mesa comigo, tá à vontade. Quem for daqui, né? Vamos lá logo marcar um café, porque eu gosto de abraço. Mas a gente também consegue fazer a distância, né? Vamos comunicar, mulheres. Acho que é assim que a gente cresce. Com certeza. Olha, obrigada pela oportunidade, pela companhia maravilhosa, né? A gente achou que ia ser mais rápido, mas afinal somos mulheres, né? A gente... e que bom, né? Que bom. Fico muito agradecida dessa oportunidade. Foi um prazer imenso, Lorena. Agradeço muito, muito, muito. Eu sei que não é fácil, né? Mãe com criança pequena, parar aí 1 hora para se dedicar aí para conversar. Então, muito, muito, muito obrigada. Foi um prazer. Olha, um beijo. E até a próxima. Até a próxima, que seja breve. Isso aí. Em breve. Então, esse foi mais um episódio do Conversas com o Universo. Deixa o teu comentário, seja no Spotify, no YouTube. A gente vai adorar saber como que chegou esse episódio para você, que reflexões que você fez. Vamos conversar, mulheres. E até a próxima semana.